nós começamos a falar sobre, aliás, a nossa última aula de conteúdo. Na próxima aula, nós já fazemos uma revisão e depois, enfim, aquele momento que vocês tanto gostam, que é a prova. Enfim, eu, como educador, para falar a verdade, eu não curto muito esse negócio de prova. Eu acho que no final das contas a prova acaba por não provar coisa alguma. Mas, enfim, eu vou tentar fazer uma prova o mais lógica possível para vocês fazerem isso como um exercício reflexivo. As participações, né, pelo fórum de presença vão contabilizar 5 pontos e a prova outros 5 pontos. E eu vou deixar também na prova uma atividade, na verdade, é um guia para vocês falarem o que vocês curtiram mais, o que curtiram menos, o que querem ver no segundo bimestre, e isso vai valer um pontinho ali a mais na média, né? Todo mundo gosta, tem gente que mata até por pontos, né? Por que não fazer enfim, um apanhadinho rapidinho? Bom, então hoje a gente começa a falar de um autor chamado Norbert Elias. Norbert Elias, judeu, europeu. Deixa eu ver, o que eu vou falar do Norbert Elias a princípio? Bom, primeiro, um dos sociólogos mais geniais do planeta, com uma obra muito diversificada e que só ganhou notoriedade com a morte. Quando o Norbert Elias morreu, aí sim começaram a falar do nome, né? Quantos são, aliás, os artistas e os intelectuais, de maneira geral, que acabam ganhando notoriedade apenas no momento da morte. Enfim, a morte também vem acompanhada do seu capital social. E a obra que a gente vai discutir, uma em específico, agora, nesse momento, como nós já trabalhamos com várias teorias, né? Esse é o momento da gente começar a casar um pouco as teorias, casar um pouco as interpretações dos fenômenos. Hoje a gente vai falar de um livro chamado Os Estabelecidos e os Outsiders. Enfim, essa é a melhor tradução que fizeram para o português, mas basicamente o nome, né? Outsider não tem uma boa tradução, é aquele que é de fora, ou seja, aquele que está dentro e aquele que está fora. E é um livro que fala sobre as relações de poder e, mais especificamente, a ancoração geográfica dessa relação de poder ao que nós chamamos de bairros, sabe? Bairro, que nem Curitiba, né? Quantos bairros? Aliás, essa é uma pergunta que eu vou fazer, o Google vai me ajudar. Quantos bairros existem em Curitiba? Vamos ver. Quantos Curitiba bairros? 75 bairros. 75 bairros. Acabei de descobrir. Olha como o Google é bom, né? Impressionante. 75 bairros. A princípio, o Norbert Elias, ele escolheu uma cidade. Ele deu um nome fictício a essa cidade de Winston Parva. E, a princípio, ele queria saber o que retroalimentava a violência na periferia dessa cidade. Mas depois de um tempo, depois que ele começou a pesquisar, ele quis saber como as pessoas das áreas ricas enxergavam as pessoas das áreas pobres. Esse é um ponto fundamental. E na leitura de hoje, eu gostaria que vocês me ajudassem para a gente fazer links com a cidade de Curitiba. Nós, claro, Winston Parva, década de 60, etc, etc. Vamos tentar puxar com o que a gente consegue ver dentro da cidade de Curitiba. Bom, deixa eu mostrar um negócio para vocês, antes da gente começar. Então, basicamente, o que o Norbert Elias tenta ver nessa pesquisa são as bases das relações de poder e também o preconceito. Da onde surge o preconceito? Qual é a natureza do preconceito? E eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Vejam essa foto. Essa foto aqui é um militante da Ku Klux Klan, é um supremacista branco norte-americano com uma AK-47. Estão vendo aqui essa arma? Uma AK-47. Uma AK-47 dessa distância, se ele atirasse nessa moça, por exemplo,
conseguiria alvejar pelo menos 2 vítimas com um tiro só, né? E eles estão discutindo, né? Isso aqui parece uma foto da década de 60, mas é uma foto de 2020, agora da pandemia. De um lado, o movimento Black Lives Matter, lutando por uma diminuição do racismo estrutural e, sobretudo, da violência policial que é perpetrada contra negros depois da morte de George Floyd. Vocês devem ter visto alguma coisa sobre isso. Ele foi asfixiado pelo joelho por um policial. E aqui, do outro lado, alguém se dizendo supremacista e branco. Gente, é o século XXI. É o século XXI. Eu não imaginava, quando eu era criança, que nós chegaríamos ao século XXI e haveriam racistas dentro da maior democracia do planeta, armados, pedindo o nazismo, pedindo a morte dos negros, pedindo a morte dos judeus, dos homossexuais. Enfim, aqui a gente pode falar, tudo bem, liberdade de expressão, mas como isso aconteceu? Como isso aconteceu? É uma pergunta que eu não me nego, que eu não consigo responder, apesar de entender sobre o tema. E aqui embaixo, gente, ó, e é atual, hein? Todo mundo de máscara. Aqui é o movimento negro saindo para marchar e saindo para marchar armado também. Olha a que ponto chegou a rivalidade, né? Os antagonismos nos Estados Unidos se tornou literalmente uma guerra racial. Veja que nessa outra foto nós temos militantes da Ku Klux Klan. Ku Klux Klan é um dos movimentos racistas mais antigos dos Estados Unidos, fundado no final do século XIX, enfim, comparado com uma organização terrorista e que basicamente prega a supremacia da raça branca e em revelia a todos os outros grupos étnicos, né? De novo, 2020, né? Enfim, eu não sei vocês, o que vocês acham sobre isso, mas eu fico muito impressionado de que isso exista ainda. Eu não acho normal, é muito bizarro, muito. Agora, nós temos que entender qual é a motriz disso, né? Como isso se tornou possível. Eu acho que a gente pode tirar uma amostra do livro do Norbert Elias, Os Estabelecidos, os Outsiders. Primeiro, gente, pergunto para vocês, o local onde o indivíduo mora, o local, se ele mora num bairro rico, num bairro pobre, numa favela, na opinião de vocês, interfere na forma como a sociedade enxerga esse indivíduo? Interfere nas oportunidades que ele vai ter na vida? Ou ainda, se a gente for utilizar a terminologia do Pierre Bourdieu, vai interferir na possibilidade de aquisição de capital social? Se eu tenho um indivíduo em um bairro top e um bairro não top, qual a opinião de vocês sobre isso? Isso pode afetar? Acho que pode. Fala mais sobre isso, Andressa. Eu acho que uma pessoa que mora, de repente, na periferia, ela tem menos oportunidade e é vista com maus olhos pela sociedade, às vezes. Vamos lá, Andressa. Imagina que eu te entreguei um currículo. Você não conhece o professor Tiago, você só viu o currículo dele. Uhum. E no currículo a gente coloca o endereço. O endereço que eu coloquei no currículo como meu pode afetar a minha contratação? Olha, É. De que bairro, Andressa, aqui em Curitiba, você acha que as pessoas não querem contratar? então, Difícil a pergunta, né? é difícil, é tudo complicado. Não, mas é complicado. Por exemplo, assim, quando eu trabalhava, existiam alguns bairros que
Não por ser pela localização mesmo, já não se contratava por ser muito longe. Por exemplo, Piraquara. Eles dificilmente contratavam de lá pelo difícil trajeto. Uhum. Pelo difícil trajeto. Mas eu falo assim, que uma pessoa que mora. Se existir dois currículos, duas pessoas, para entrar num barzinho. É que eu peguei a aula andando, professor. Não, na Desculpa, boa. Não, é isso mesmo. entendeu? Mas eu digo assim, chegar num estabelecimento. Vão ser tratadas, às vezes, de maneira diferente. Isso é errado, óbvio. Mas ainda acontece isso. Existe esse preconceito ainda contra o bairro pobre. Até Uhum. quando a gente fala, onde você mora? Ah, eu moro. Se eu falar que moro lá no Ceará da Luz, as pessoas já vão me olhar, tipo, nossa, mora perto dos bandidos. É assim que as pessoas olham pra gente. Aí se eu falar, eu moro lá no Batel. Nossa, vocês já vão olhar pra você com um olhar. Ah, essa daí é cueca de seda. Como fala? Gostei do termo. É isso aí, Andressa. Na verdade, com o seu comentário, você fechou a aula. Eu nem precisaria mais da aula aqui. Esse é um ponto muito forte, né? Como que você pode ser julgado pelo bairro que você mora, né? Foi isso que o Norbert Elias percebeu na década de 60, né? Aliás, em 50, década de 50, o livro foi lançado em 60, que as pessoas eram julgadas conforme o bairro que moravam. Isso nada mais é do que uma relação de poder, uma disputa. A gente pode entender cada bairro, inclusive, como um campo específico. Só de você fazer parte de um campo, como a Andressa diz aqui, você pode ser taxado como o cueca de seda, como o rei do camarote, sei lá, como e em outro bairro você pode ser encarado como o vilão, como o ruim, aquele que está perto da escória. Isso nós chamamos de estigma. É uma generalização coletiva, deletéria, que subtrai capital social só por você fazer parte de um determinado local. Bom, mas aqui, para a gente entender melhor, eu vou fazer o seguinte: eu vou explicar cada região da cidade de Winston Parva e a gente faz um comparativo com a cidade de Curitiba. Primeiro, Winston Parva é o nome fictício da cidade, não é o nome de verdade. E eles não deram o nome de verdade, enfim, para ocultar, tal, para questão de ética. É uma cidade que tem três bairros. Três bairros. A Zona 1, a Zona 2 e a Zona 3. A Zona 1 vai ser a região mais top da cidade. A Zona 1, primeiro, ela tem os habitantes mais ricos da cidade e mais influentes. Na verdade, tem as pessoas que chegaram primeiro na cidade, né? São os primeiros habitantes, então eles estão ali há gerações ali convivendo junto, etc, etc. As casas, como são as casas? Elas são, sabe, em filme americano que você tem aqueles sobrados com aquele jardim imenso na frente? É assim, todos com carro na garagem. Na Zona 1 estão todos os prédios da administração pública, estão a maior parte dos serviços, estão também os comércios, a igreja, ou seja, é uma região muito abastada de serviço, de prestadores de serviço, a escola, né? E os moradores da região 1, eles são donos dos comércios da cidade, eles são os administradores públicos da cidade, eles atuam nos cargos públicos, enfim, basicamente, a Zona 1 é o caminho de acesso para os melhores trabalhos. Né? Então, essa é a Zona 1. Então, a Zona 1, basicamente, principais características: habitantes mais antigos, né? Então, você tem ali gerações convivendo junto, habitantes mais ricos e nas posições mais importantes da cidade. As casas muito amplas, afastadas umas das outras, com grandes jardins e todas com carros na garagem, o que era um grande luxo na época, ok? Agora, Zona 2, segunda região. Você tem a Zona 1,
região top. Pergunto, gente, vamos já fazer uma associação. Que região de Curitiba nós poderíamos chamar de Zona 1? Que vai ser tipo Winston Parvo, essa Zona 1 de Winston Parvo, que vai ter os habitantes mais ricos, mais importantes, vai estar mais abastada de serviços, de comércio, de loja, de policiamento. Na opinião dos senhores, gente, que região de Curitiba, quais regiões se enquadrariam como Zona 1? Batel. Batel, Ecoville, já pulou aqui. Uhum. Aonde mais? Jardim Social, não sei se é ainda. Jardim Social, acho que entraria, imagino. Qual mais? Mais uma, pelo menos. O Santa Champanhe. Felicidade. Eu ouvi Shopping Cidade junto. Eu ouvi duas falando, acabou. Eu falei Santa Felicidade. Santa Felicidade. Santa Felicidade. Ok, legal. Esses 4 bairros, eu acho que tem todas essas características em comum. Os habitantes estão lá há muito tempo, né? Você tem famílias, gerações, né, ali. Você tem muitos serviços abastecidos de tudo é perto, as casas são melhores e o caminho para o centro acaba por ser mais rápido. Ok, legal, é isso mesmo. Região 2. Como que é a região 2 de Curitiba? De Curitiba não, perdão, de Winston Parva. Zona 2. Já é uma zona mais humilde. Aqui estão os que trabalham nas fábricas e também nos serviços da Zona 1. A Zona 2 vai ter fábricas, é um bairro que vai ser misto. É um bairro industrial e um bairro residencial. Então, você vai ter algumas indústrias e as residências, elas são, na verdade, todos apartamentos estilo Coab soviética. Apartamentos, prédios de 3 andares, simples, todos em blocos, né? Então, você vai ter um bairro só de prédios de 3 andares, formados em blocos e com indústria. Já é um padrão muito mais popular, os serviços já estão muito mais longe, os comércios são muito esparsos, então a maioria das pessoas aqui, para utilizar os serviços, por exemplo, os serviços públicos, as escolas, etc., elas têm que ir até a Zona 1. Aliás, a maior parte das pessoas da Zona 2 sonha em um dia subir na vida, por assim dizer, e ir morar na Zona 1. Então, basicamente, aqui as principais características são habitantes antigos também da cidade, mas não tão antigos. Já é uma leva mais nova. Aqui não tem casa, aqui só tem apartamento em formato de bloco. Aqui os comércios, os serviços, eles são escassos. E você vai ter as indústrias, né, onde esses profissionais, onde essas pessoas trabalham. Pergunto, gente, observando essas características, que regiões de Curitiba se parecem mais ou menos com a Zona 2? SIC, Campo Comprido, aliás, Boa Vista. Santa Quitéria. Santa Quitéria, né, o da Andrade, Santa Quitéria, todos esses bairros, o SIC, por exemplo, aliás, até o nome, né, Cidade Industrial. Você vai ter indústrias, você vai ter esses predinhos residenciais, já um padrão um pouco inferior ao da Zona 1. Pergunto, se o SIC é a Zona 1 e o Batel, ou melhor, se o SIC é a Zona 2 e o Batel é a Zona 1, pergunto, será que as pessoas que moram no SIC, elas gostariam de um dia ir morar no Batel? Assim como é lá em Winston Parvo, as pessoas da Zona 2 um dia querem morar na Zona 1? O que vocês acham? Acho que com certeza sim, né, professor? Mudar de vida também, ter mais acesso aos recursos, serviços, é mais fácil. Com certeza. É uma lógica. Aliás, essa é uma lógica, enfim, eu diria universal. Ninguém está exatamente contente com o que tem, né? Quem
quem é pobre quer ser classe média, quem é classe média quer ser rico, quem é rico quer ser cidadão do mundo, cosmopolita, e aqui não ia ser diferente. A maioria dos habitantes da Zona 2 se concentra em o quê? Em puxar o saco, por assim dizer, do pessoal da Zona 1 para conseguir cargos de confiança, como, por exemplo, cargos de confiança nos serviços públicos, na escola, que fica na Zona 1, nos comércios, etc., etc., porque eles almejam o estilo de vida da Zona 1. Aliás, se a Zona 1 fosse um campus, a gente pode dizer que o pessoal da Zona 2 tenta, de toda forma possível, copiar os hábitos das pessoas da Zona 1, e, aliás, era isso algo aferível na cidade. Por exemplo, o pessoal da Zona 2 buscava se vestir, por exemplo, de uma forma parecida, apesar de não terem tanto dinheiro, com o pessoal da Zona 1. Buscavam falar de maneira parecida e buscavam o máximo possível andar com as pessoas da Zona 1. Bom, por fim, chegamos na Zona 3. A Zona 3 estão os habitantes mais novos da cidade. É gente que chegou na cidade, sobretudo, durante o período pós-Primeira Guerra Mundial, para trabalhar nas fábricas da cidade. Então, aqui é uma região mais afastada, não há fábricas, não há nada, há basicamente casas. As casas, elas são aglutinadas uma em cima da outra, em um formato como se fosse um cortiço, né, comparável às nossas favelas, de alguma forma. Da Zona 3, é longe para chegar tanto na Zona 2 e ainda mais na Zona 1. É uma região muito afastada. A maior parte das pessoas da Zona 3 trabalha nas fábricas na Zona 2. Enfim, aqui nós podemos dizer que os índices de criminalidade eles são mais elevados, e aqui se denota a mesma coisa. A maioria das pessoas não está contente em morar na Zona 3. Inclusive, as próprias pessoas da Zona 3 não veem com bons olhos a Zona 3. Enxergam seus colegas, né, de bairro como pessoas que não são confiáveis e, enfim, elas almejam ao máximo um dia ir morar na Zona 2. Bom, aqui nós podemos dizer o seguinte: aparentemente, entre o pessoal da Zona 2 e o pessoal da Zona 3, não existe tanta discrepância econômica. O pessoal da Zona 2 não é tão mais rico que o pessoal da Zona 3. Contudo, o Norbert Elias, ele percebeu o preconceito. Tanto o pessoal da Zona 1 quanto do pessoal da Zona 2 menosprezava nas relações do dia a dia as pessoas da Zona 3. E aqui o principal instituto, né, que ele percebeu era o uso da fofoca. Então, pior, quem mais fazia a fofoca era um pessoal da Zona 2, que trabalhavam, inclusive, nas fábricas com o pessoal da Zona 3. E quais eram os argumentos? O pessoal da Zona 2 costumava dizer que o pessoal da Zona 3 não tinha educação, que eram pessoas sujas, que não eram pessoas confiáveis, que eram todos bandidos, que eram pessoas que não sabiam reconhecer o valor da cidade, né? Não sabiam reconhecer as oportunidades. Alguns, né, eram chamados de ratos, né? Rats, eles chamavam os habitantes por exemplo, está aqui eu conversando com Zona 1. Eu sou Zona 2, estou conversando com Zona 1, está vindo um Zona 3. Eu já viro e falo, e olha os ratão chegando aí, né? Olha os porcos, né? Ali chegando. Para vocês terem uma ideia de como essas relações de poder funcionavam de fato, eu vou dar um exemplo: a igreja. A igreja ficava na Zona 1, né? E, enfim, uma nação aqui protestante, né? Então todos iam à igreja protestante. Então você tem a igreja, você tem os lugares, tal. Então havia um acordo informal. Quem poderia sentar nos bancos da frente da igreja? Pessoal da Zona 1. Só a Zona 1. Frente da igreja era só o pessoal da Zona 2. Zona 1. Agora, quem poderia sentar nos outros lugares? No meio, assim, né, para trás? Zona 2, né? E Zona 3, aonde ficava? Ficava onde sobrava, né? Então, ficava nos últimos lugares, fora da igreja, etc, etc. E com o passar do tempo,
esse preconceito velado acabava por atrapalhar as oportunidades do pessoal da Zona 3. Aliás, o próprio pessoal da Zona 3, de alguma forma, eles estavam se acostumando com esse estigma, né? Por exemplo, as mães do pessoal da Zona 2, elas diziam que as crianças da Zona 3, elas eram sujas, elas eram doentes, eram todos pequenos delinquentes, que não queria que os filhos andassem com elas, etc, etc. Mas diziam o que em relação ao seu bairro? Aqui as pessoas são boas, elas são honestas, mas o melhor mesmo está na Zona 1, que é onde eu gostaria de estar. Então, aqui vai surgir algo que nós chamamos de estigma, né? Eu pergunto, será que todo mundo na Zona 3 era bandido, era delinquente, era sujo? Não, mas aqui perceba que surge uma categoria deletéria de valor em meio a essa competição. O estigma, ele é uma generalização e uma generalização simbólica que tem efeito, entende? Eu da Zona 1, por exemplo, nunca vi ninguém da Zona 3, só fico ouvindo fofoca do pessoal da Zona 2. Os caras da Zona 3 são foda, eles são sujos, eles são porcos, eles são bandidos, eles não sabem falar, eles não têm tradição da cidade, etc, etc. Aí esse cara vem me entregar um currículo. Isso já me vem como um atalho cognitivo, como um esquema mental, né? A hora que eu olho o currículo, bato o olho, vejo Zona 3, falo, nossa, vou trazer uma encrenca dessa para cá. Falo, não, meu amigo, volta lá para a Zona 3, da onde você nunca devia ter saído, etc, etc. E aqui, o que o pessoal percebeu? Os sociólogos, eles perceberam o seguinte, que o estigma, essa fofoca, ela era, em parte, um medo que o pessoal da Zona 2 tinha de perder lugar para o pessoal da Zona 3, entende? Porque o pessoal da Zona 2 queria o quê? Queria trabalho na Zona 1, queria os trabalhos públicos, queria bajular, né, o pessoal da Zona 1, enfim, chegar o mais perto possível. E apareceu o quê? Um outro grupo competidor que poderia acabar tomando esses lugares, entende? Então, aqui, nós podemos dizer que esse estigma, que essa fofoca, né, esse preconceito vai surgir, na verdade, como uma arma de competição dentro desse campus, a fim de criar uma barreira de mercado, evitando que o pessoal da Zona 3 consiga emergir, né, consiga atingir o pessoal da Zona 1. Então, basicamente, a fofoca, ela é um recurso simbólico e que vai surgir, a princípio, na Zona 2 e vai chegar na Zona 1. Então, a Zona 1, que nunca nem foi até a Zona 3, que não sabe o que acontece lá, passa, de alguma forma, a absorver essa ideia, a absorver esse estigma, né? Então, aqui, quando eu falo de... Peraí, que alguém falou aqui comigo. Se campo comprido... Então, quando eu falo de estigma, eu estou falando de uma categoria deletéria de valor que é voltada a um grupo específico e não em relação a um indivíduo, e que acaba por servir como uma espécie de um capital social negativo, ou seja, algo que subtrai o capital. Por exemplo, será que eu posso falar que favela só tem bandido? Né? Se eu falar, não, favelado é tudo bandido, gente, na boa mesmo, se a gente passar 5 horas da manhã no Capão Redondo, uma das maiores favelas do Brasil, uma das maiores comunidades, do tamanho de Curitiba, quase, com 1 milhão de pessoas, 5 horas da manhã, o ônibus vai estar lotado, sem distanciamento social, sem nada. E na boa, gente, pela minha experiência aí no campo do direito, de alguma forma, bandido, gente, não pega ônibus 5 da manhã, nem ferrando, gente. Não, essa é uma generalização deletéria e que não corresponde à realidade, entende? Agora, o estigma, ele vai ter um efeito duplo extremamente forte.
ao mesmo tempo que ele contamina a percepção que nós temos em relação ao indivíduo, por conta do grupo que ele faz, pode também contaminar a percepção que ele tem em relação a si mesmo. E eu já vi isso muito, muito mesmo. Eu vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, eu fiz com a Uniandrade, a gente desenvolveu um projeto com jovens em situação de vulnerabilidade, tal, né? Enfim, e 2 rapazes aí vieram falar comigo, falaram, nossa, professor Thiago, é muito legal essa sua iniciativa, tal, para a gente que mora na favela, porque se a gente não se mete com esse negócio de arte, de estudar, a gente vira tudo bandido, drogado, etc, etc. Gente, vocês entenderam aqui? O próprio cara, ele já se enxerga como potencialmente, enfim, inimigo da sociedade, justamente por ele morar em um lugar estigmatizado. Então, aqui o estigma, ele pode levar um indivíduo a agir em 2 escopos. Um escopo, quando você é estigmatizado, que nem numa sala de aula, você começa a tirar muito com a cara de alguém, ele pode se retrair, né? Ele pode ficar ali no canto dele, a fim, né, de evitar novos estímulos negativos. E isso, por si só, já mina as oportunidades. Um outro caminho é adotar uma postura defensiva e agressiva, e contra os grupos ali, os indivíduos que estão o estigmatizando, ou pior, aceitar o estigma. Entendem isso? Aceitar o estigma. E o estigma, a gente está falando de estigma de região, mas a gente pode falar de outros tipos de estigma, como, por exemplo, português. Não dizem que todos os portugueses são burros? Isso é um estigma. Não corresponde à realidade de maneira alguma. Ou ainda, que baiano é preguiçoso, que irlandês é briguento, que carioca é tudo folgado, etc, etc. Essas são categorias estigmatizantes. Nenhuma delas corresponde à realidade. São generalizações que estão armadas como armas, né, a fim de diminuir, a fim de subtrair o capital daquele grupo. Então, lá na cidade de Winston Parva, o que o Norbert Elias percebeu? Que havia uma estrutura de poder muito rígida. De um lado, você tinha o pessoal da Zona 1, aquele pessoal que já estava antigo na cidade, e era um pessoal muito coeso, né? Aquelas famílias estavam ali há muito tempo, elas conseguiam ali chegar aos objetivos muito fáceis, né? Tanto é que elas dominavam tudo, né, naquele lugar. Elas eram donos de tudo. Todos, por exemplo, os imóveis de aluguel, inclusive na Zona 3, né, no meio da favela, eram deles, etc, etc. E aqui a gente pode dizer que há uma grande quantidade de capital social, não só dos indivíduos para com os outros campos, mas entre eles, ou seja, um confia muito no outro, né? Eram relações mútuas de reciprocidade, um efeito positivo do capital social, algo que já era um pouco menor na região 2, né? Aonde os indivíduos já estavam lá há menos tempo, já não havia tanta coesão grupal, mas ainda assim era uma posição de estabelecido. Então aqui, o que é os termos, né? Estabelecido. O que é o estabelecido? No inglês é establishment, né, o termo. Ele vai dizer respeito aos indivíduos que vão ter maior posse, mais posse de capital, de todos aqueles capitais do Pierre Bourdieu. Não foi um intuito aqui do Norbert Elias descrever os capitais do Pierre Bourdieu, porque Bourdieu vem depois dele, mas aqui a gente já pode fazer essa associação. Então, o que as pessoas desses bairros que vocês mencionaram, Batel, Jardim Social, etc, etc, ou em São Paulo, por exemplo, que é o Morumbi, o Alphaville, são pessoas que vão ter o acúmulo de capitais, né? Seja do capital econômico, seja do capital social, e os outros capitais ali vão se dar de maneira concomitante, né? Como a gente viu, um capital vai puxar outro. Agora, os outsiders, eles vão ser literalmente os renegados dessa sociedade. Eles vão ser indivíduos que, por conta desse estigma, né? O estigma, ele de novo, como eu disse, uma categoria de valor que não recai sobre um indivíduo,
Porque uma coisa é falar, o professor Tiago é um preguiçoso, né? O professor Tiago é isso, é aquilo. Outra coisa é eu falar, as pessoas que moram lá no bairro do professor Tiago, elas são medonhas, elas são ridículas, né? É isso. O estigma é uma categoria de valor que ela cai sobre todo um grupo, esvaziando tanto o prestígio como a legitimidade nessa sociedade. Um exemplo importante que a gente pode dar foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, aonde Adolf Hitler, por via do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, começou uma campanha midiática, e aqui incluindo, sobretudo, cinema e rádio, para difamar os judeus. Existe, por exemplo, filmes, né, que foram feitos na época, mostravam as casas dos judeus cheias de baratas, mostravam eles como pessoas que não tinham higiene, que não tinham escrúpulo, a fim de o quê? De desumanizar esse grupo frente aos estabelecidos, entende? Essa é uma categoria muito forte. E, ao meu ver, aí vocês têm que me dizer também, esse mesmo efeito que o Norbert Elias encontrou numa regiãozinha pequenininha, né, em Winston Parva, uma cidade só de 3 bairros, nós conseguimos identificar hoje nas principais capitais do Brasil, como Curitiba, né? Então, Curitiba, se nós olharmos para os nossos 75 bairros, nós conseguimos fazer um microcosmos do que é Winston Parva, né? Vão ter bairros classificados como Zona 1, como Zona 2 e Zona 3. E vão ter, né, como a colega Andressa disse no começo da aula, isso vai impactar nas chances, nas oportunidades, só de você morar em um determinado local. Então, vou ao emprego com o meu currículo de uma região e o outro de uma região muito melhor. Isso pode afetar a forma como o meu empregador me vê. Enfim, isso já se torna deletério por si só, afetando as minhas oportunidades, nesse caso, comerciais. Então, perceba que o estigma ele vai recair sobre os mais fragilizados da sociedade e ele vai retroalimentar as situações de desigualdade, ao passo em que ele funciona como uma barreira, funciona como uma chancela, evitando que os indivíduos eles alcancem os espaços, né, alcancem outros ambientes, por assim dizer. Nós estamos falando aqui do estigma do ponto de vista geográfico, né? E esse é universal. Como nós, brasileiros, por exemplo, quando vamos para Portugal, lá a gente é zuca, eles não gostam da gente. Aliás, na Universidade de Coimbra, 30% é brasileiro, e ano passado eles fizeram um protesto contra os zucas, chamando a gente de barata, de não sei o quê, etc, etc. Esse é um tipo de coisa que vai diminuir de verdade as nossas oportunidades. A gente chega numa vaga, a gente é o zuca, né, contra o português nativo, que conhece as tradições, blá, 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 voilà, a vaga é dele. Ou ainda nos Estados Unidos, nós lá nos Estados Unidos, os imigrantes mexicanos, a mesma coisa. Abriu a boca, já saiu aquele thank you, né, meio com sotaque, já era, né, tô aqui o pior trabalho do mundo, se quiser tem esse, não, eu vou te denunciar, por assim dizer. E um outro ponto importante, como eu disse, o estigma ele vai afetar a percepção que o indivíduo ele tem em relação a si mesmo. Às vezes o estigmatizado ele aceita o papel. Enfim, aqui cabe a gente imaginar também, né? Imagina um determinado cenário que é muito marginalizado mesmo, né? E você tem lá um jovem negro e tal, e todo dia alguém bate na porta, lá, pá, 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 pá. Tem maconha ou pó aí, cara? Pá, 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 pá. Tem maconha ou pó aí? Pá, 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 pá. Aí você, não tem. Aí depois de uns 10 dias você pensa, porra, é negócio, né, bicho? Já tem cliente, já tem demanda, é negócio, né? Então, o estigma, ele vai casar muito, ele vai ser uma espécie de um hábitos que o indivíduo ele internaliza, no que diz respeito à percepção, tanto no que diz respeito
a percepção daquilo que é desejável. No caso de Winston Parva, todas as pessoas, sejam da Zona 3 como da Zona 2, elas cobiçavam a vida das pessoas da Zona 1. Elas queriam se parecer com aquelas pessoas, elas queriam falar como aquelas pessoas, elas queriam ir nos mesmos lugares que aquelas pessoas, elas queriam morar no mesmo lugar que aquelas pessoas. E, de maneira geral, tanto Zona 3 quanto Zona 2 não estavam muito contentes com a sua posição. Quem era a Zona 3 queria ir para a Zona 2, quem era a Zona 2 queria ir para a Zona 1, inclusive muitos da Zona 1 queriam ir para outros lugares, né, para se destacar. Tanto é que os filhos, né, das pessoas da Zona 1, esses eram mandados para Londres, né, para a capital, para estudar ali, a princípio nos internatos e depois nas universidades. Então, aqui, deixa eu puxar aqui a apresentação da tela. Gente, qualquer coisa, vocês gritam aqui, tá legal? E eu fiz uma leitura um pouco diferente. Se vocês verem, o próprio livro, ou um vídeo de uma pessoa falando desse livro, elas geralmente o pessoal segue um caminho meio tortuoso. Eu já segui o caminho fundamental. Então, basicamente, a principal pergunta do livro dos Estabelecidos e Outsiders é: qual é a natureza do preconceito e da discriminação entre grupos? E aqui a gente pode se remeter, apesar de serem teorias distintas, né, autores distintos, a gente pode se remeter ao Pierre Bourdieu e a questão do campo, né? Cada campo, ele vai ter indivíduos que estão digladiando entre si. E os próprios campos estão brigando também entre si. Então, aqui é um exemplo, né? Como nós temos, em pleno século XXI, um indivíduo armado, né, fazendo a saudação nazista, Sieg Heil, e gritando morte aos negros, né? Esse tipo de guerra racial, como nós estamos vendo declaradamente nos Estados Unidos, ela é a hipertrofia máxima, ela é um epifenômeno da desigualdade latente dentro da sociedade e do papel da estigmatização nas disputas de poder, né? Então, respondendo, a discriminação e o preconceito é um instrumento da disputa de poder, é um instrumento em favor da elite favorecida, de maneira deletéria a parte mais fragilizada dessa sociedade. E quando... Deixa eu ver se eu consigo abrir essa imagem grande. Ela abre muito pequenininha, mas... eu sei que não dá para ver, mas no centro nós temos a igreja, do outro lado de Winston Parva seria a Zona 1, uma zona muito beneficiada, muito rica, muito bonita, e do outro lado, né, aqui, ó, aqui nas fotos fica mais bonito. Essas são as fotos da Zona 1. Então, todos são sobrados, com aquele sem muro, com aquele negócio na frente, com carro na garagem. E a Zona 2 já tem o quê? Característica de aqueles predinhos habitacionais. Eu mesmo moro em uma espécie de um predinho habitacional. E a Zona 3 é literalmente a favela, né? E perceba que entre os grupos, né, isso, né, como a Andressa já falou logo no começo da aula, quando eu olho para onde que o cara vem e falo, bom, esse aqui está perto dos bandidos, esse aqui está perto da cueca de seda, eu estou estigmatizando, eu estou generalizando, né? E aqui era uma arma, sobretudo, do pessoal da Zona 2 para difamar o pessoal da Zona 3 a fim de guardar para si a reserva de mercado oferecida pelo pessoal da Zona 1, né? E quando os negros no Brasil eles foram libertos, não houve plano habitacional nem nada, né? Foi aí que as primeiras favelas do Rio de Janeiro se perpetuaram e elas se mantêm vivas até os dias atuais, né? Então, de um lado, na sociedade nós temos os estabelecidos, o establishment,
o que nós podemos chamar de elite também, né? E basicamente são os indivíduos que eles vão ser denotados por maior posse de capital, sobretudo capital econômico e capital social, o que o fazem serem detentores de mais prestígio e legitimidade dentro dessa sociedade. Ou seja, as pessoas aqui da Zona 2 e da Zona 3, elas querem ser as pessoas da Zona 1. Isso é um sonho, né? E do outro lado, os outsiders, né? Eles são literalmente os renegados, ou seja, aqueles que por conta de um estigma tendem a ter menos prestígio e legitimidade na sociedade. Aqui, como que a gente pode falar de meritocracia, por exemplo, se eu estou na Zona 3, se eu já começo a corrida 50 metros atrás de alguém que está na Zona 2. Esse é um ponto até para a gente discutir a meritocracia na nossa sociedade. Na nossa sociedade, as armas e os estigmas, eles estão distribuídos de forma desigual. Muitas vezes uma inocência ou, às vezes, uma ignorância achar que alguém é livre, desimpedido para alcançar todos os objetivos na vida. Eu vou ser astronauta um dia. Se você saiu da Zona 3, é muito difícil. E você vai encontrar várias barreiras para isso. E essas barreiras são os estigmas, né? Então, o estigma, aqui é uma definição que eu fiz. Então, basicamente, ele vai se enquadrar em 5 quadrantes, né? Então, primeiro, ele é uma arma contra o diferente. Ou seja, quem mora no bairro rico vai estigmatizar o pobre, quem é do partido de direita vai estigmatizar o partido de esquerda, quem é heterossexual vai estigmatizar o homossexual, quem é, sei lá, roqueiro vai estigmatizar o pagodeiro. Enfim, é sempre uma arma contra o diferente para diminuir o diferente. E não é o diferente em nível individual, é o indivíduo em nível genérico, né? Genérico, todos, né? Todos os indivíduos, todos daquela religião, todos daquele grupo étnico, né? Todos daquela sociedade. Como nos Estados Unidos, por exemplo, os protestos da Ku Klux Klan, por exemplo, eles visam atacar o outro. Quem que é o outro? É todo mundo que não é branco, não é protestante e não é nazista, né? Então é o outro, né? Então é o negro, é o mexicano, etc, etc. Ok? Ele é uma arma contra o diferente. Enfim, geralmente na sala de aula eu faria uma dinâmica, tal. Esse debate já está muito mais fluido. Agora, uma coisa é a gente achar, falar, não, é lá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos é Ku Klux Klan, é suástica. E aqui no Brasil não tem estigma, não tem preconceito, não tem racismo? Claro que tem, mas aqui ele é velado, ninguém fala, né? Enfim, depois eu vou passar um vídeo para vocês em uma entrevista de emprego, aliás, no RH, fotos de pessoas brancas e fotos de pessoas negras fazendo a mesma coisa. As pessoas veem coisas diferentes. Um branco correndo, tá fazendo esporte. Um negro correndo, fugindo da polícia. Um branco de terno na frente de um carro, um empresário. Um negro de terno na frente do carro, é um motorista. Enfim, esse é o efeito do estigma, né? O efeito simbólico afeta a nossa percepção, as nossas ideias e os nossos valores, ou seja, afeta a nossa cultura. Lembra da nossa primeira aula? Pois então, a arma contra o diferente. Segundo, vai afetar a percepção coletiva em relação ao indivíduo e também o acesso a posições e laços sociais. Agora, por exemplo, se eu sou da Zona 3 e quero namorar alguém da Zona 1, vai enfrentar resistência. Nos Estados Unidos, se eu sou negro e quero namorar a filha lá do cara da Ku Klux Klan, vai enfrentar resistência, né? Então, não só as oportunidades de emprego, mas até os laços sociais. E nós somos feitos de laços sociais, eles são definidos a partir do estigma. E digo para vocês, gente, se nós experimentarmos abrir mão dos estigmas que nós temos, inclusive, dentro da nossa percepção, e olhar para o outro apenas como uma pessoa, né, e não como esse arquétipo desenhado, nós vamos ter muitas surpresas. Nós vamos ter muitas surpresas. Eu conheço pessoas, por exemplo, que estigmatizavam pessoas de outras religiões
mas a partir do momento que elas conheceram as outras religiões e as outras pessoas, elas gostaram mais, inclusive, do que as pessoas que faziam parte do grupo delas, né? Enfim, além disso, o estigma ele vai determinar, em parte, a perpetuação geracional da pobreza e da riqueza. Um exemplo aqui são os cursos de medicina no Brasil. Qual é o padrão? É rico e branco. É rico e branco. Rico e branco. Pobre e negro não pode fazer o curso de medicina? Pode, mas ele não está lá. Ou ele vai estar numa proporção muito pouco significativa, né? Então aqui é isso que eu chamo de o sentimento de legitimidade. Você se sentir legítimo, né, em relação àquele ambiente. Então, em parte, a partir do momento que eu crio uma visão estereotipada em relação a um grupo, isso para o indivíduo já é deletério. A partir do momento que ele vai na busca da oportunidade, ele já enfrenta uma maior resistência, né? Não por conta das suas habilidades individuais, mas por conta do estigma que ele carrega. Eu tenho um colega, professor negro, mais rico do que eu, né? Por diga-se de passagem, enfim, que ele era meu vizinho em São Paulo. E a gente fazia o mesmo caminho, mesmo trajeto para a universidade, mais ou menos, se bem que ele podia me ter dado carona, né? Agora pensando, mas enfim, que a gente tinha outros compromissos profissionais e tal. E um dia ele me perguntou, professor Thiago, quantas vezes você já foi parado pela polícia na Marginal Tietê? E eu respondi para ele que eu nunca fui parado pela polícia. Eu nunca fui, gente, parado pela polícia na vida. Eu não sei o que é enquadro, eu não faço nem ideia do que é isso. E ele disse para mim, olha, nesse mesmo ano eu já fui parado 7 vezes. 7 vezes. Gente, o carro dele é melhor que o meu. Eu tenho que ser realista, né? Ele é mais bonito do que eu. Me confundem muito com aquele Cristiano Ronaldo, sabe? Mas diga-se de passagem, o cara é mais bonito do que eu, mais presença, boa pinta, tal. Por que a polícia parou ele em um ano 7 vezes e eu não fui parado nenhum? Por que ele foi encarado como suspeito 7 vezes e eu não fui encarado nenhum? É muito triste dizer, mas eu tenho certeza que é por conta da cor da nossa pele. E o nosso colega, ele também tem certeza disso. E aqui nós temos o quê? O estigma e uma consequência real, né? A partir do momento que o policial ele tem esse estigma, isso já muda a percepção dele, né? Ele vai enxergar o alvo como o negro, né? Então eu passando do lado, eu posso ter acabado de assaltar o banco do lado, né? Posso estar com quilos de cocaína na minha mochila, passo batido, por assim dizer. O estigma, ele é uma forma, basicamente, de validar a supremacia do normal em relação aos outsiders, ou seja, é uma forma de falar, eu sou foda e você é nada, né? E um exemplo aqui, que eu posso dar muito claro, é algumas discussões que ocorrem aí quando teve uma grande repercussão, um policial em Alphaville, São Paulo, ele foi atender um caso, e o cara começou a diminuir ele, você é pobre, você é policial, você é fudido, eu sou rico, etc, etc. Então é uma forma de você enaltecer a sua superioridade. Aqui a gente pode fazer até um link com aqueles filmes da sessão da tarde, que você tem a escola, aqueles jogadores de futebol americano que são populares, etc, etc, e eles batem nos nerds, e eles xingam os nerds, nada mais... Opa, quem me chama? Sabe desse cara que você falou, sabe o que dá raiva no final? Diga lá, Andressa. Tudo que tem vontade, eles falam realmente que eles são, depois eles falam, eu tô com problema psicológico. Daí eles usam o problema psicológico para justificar o preconceito que eles têm. Sim, verdade. Você viu de um motoboy? Acho que foi isso, um motoboy que ele foi a um condomínio, sei lá o que aconteceu, e o cara começou a bater boca com ele, falar que ele era lixo, falar que ele era pobre e que ele era rico, que ele estava com inveja e tal, e depois ele usou esse argumento aí. O argumento que ele usou foi esquizofrenia. Eu faço um tratamento de esquizofrenia. Gente, esquizofrenia
não tem nada a ver com você gritar e humilhar pessoas. Falta de respeito. E que você falou dos negros, né, que é difícil se formar em medicina. E quantos casos a gente vê de pacientes que estão morrendo, os miseráveis, e não querem ser atendidos por médicos que são especialistas negros. Então, isso eu ouvi uma vez, um colega meu, aliás, negro também, e ele tem cabelo comprido, assim, dread, sabe? Aliás, um cara boa pinta de tudo. Se eu fosse um pouco menos hétero, se eu fosse mulher, eu acho que era ali que eu ia ancorar meu. Bom, mas enfim, o colega ali, ele falou que ele estava num plantão e ele foi atender uma senhora, e a senhora falou: tá, mas cadê o médico? Ele falou: sou eu. Ela: tá, mas não pode trazer um médico de verdade? Que foda, né? Desculpa falar assim, mas que... Imagina, né? Se pôr no lugar do cara. E esse médico que eu tô falando em questão é doutor. Tem doutorado, né? Não é... O cara se formou em medicina e sai falando... O cara com doutorado, tal, fez pós-doutorado fora, vai atender e é chamado... E alguém vira e fala: traz o médico de verdade, né? A senhorinha, eu entendo que ela não fez também na maldade, né? Por mais agressivo. Mas é isso, ela já internalizou o estigma, né? O estigma dela impede dela ver o cara como médico pelo simples fato de ser negro. Entende isso? É muito pesado, né? É uma violência que não tem tamanho, né? Mas isso é um sintoma da sociedade que a gente vive. Quanto mais desigual é uma sociedade, não estou falando de pobreza, sabe? Uma coisa é você, sei lá, Índia. Índia é um país pobre, mas é um país menos desigual, por exemplo, que o Brasil, entende? O grande problema é você ter essas assimetrias, você ter riqueza e pobreza no mesmo lugar de uma maneira muito agressiva, sabe? Riqueza, bilionário, e pobreza, R$ 1 por dia. Nesse Essa cenário... semana ainda em Curitiba apresentaram uma matéria de uma moça que saiu xingando um ciclista de macaco, que não devia ter saído da África. Vai passar uma semana, ela vai pegar o advogado e vai falar que ela está tomando remédio forte, que ela tem problema psicológico. É nisso que a gente chega, Andressa. É nisso que a gente chega. Como a gente chegou no século XXI, e a gente não está falando, né, daqueles lá dos Estados Unidos, lá que são nazistas mesmo, né, que falam, né, eu sou nazista. Não, nós estamos falando de alguém aqui que vai falar que é classe média branca, que são boas pessoas, né, eu sou um bom indivíduo, mas que enfim, é um sintoma. Na verdade, ele é um ato individual, mas ele é um sintoma. Não é essa pessoa que está doente, é a nossa sociedade inteira que está doente. E isso vai afetar todas as oportunidades dessas pessoas. Essa que é a verdade. E você vai ter a manutenção desse grupo que vai ser tido como o preferencial, né? O estabelecido dessa sociedade. Enfim, eu acho que o ponto mais agressivo, mais nocivo, é quando ele vai afetar, quando o estigmatizado ele tem a sua percepção distorcida. Ele aceita o papel de estigmatizado. Eu vou dar um exemplo, claro que vai envolver um caso religioso, mas para mim diz muito. Eu tinha aqui no prédio onde eu moro, eu tinha um porteiro negro, muito meu amigo, eu trocava uma ideia, e ele era evangélico, um pouco mais fervoroso, tal, e um dia ele começou a contar umas piadas de negro. Eu falei: para, cara, não é engraçado isso aí, né? Nada a ver você fazer isso aí. Aí ele falou assim: cara, nós negros, nós estamos pagando um castigo, na verdade. Nossa cor, ela é um castigo, a gente tem que aceitar. Eu falei: como assim, cara? Você tá maluco? Ele falou: sim, sabe Caim? Caim matou Abel, e Deus queimou a pele de Caim, né? Fez Caim ficar negro, e isso é a maldição, né? Nós temos que aceitar isso, é um fardo, a gente é inferior mesmo. Cara, nessa hora eu ele tirou parei. essa loucura?
Então, Andressa, nossa, eu parei, eu fiquei perplexo ali. Eu falei, não acredito que você tá falando isso, cara. Não é assim, meu, não é. Enfim, só que aí junto o negócio de religião é difícil, né? Se argumentar com o cara, né? Aí ele falou, não, mas o pastor lá da igreja falou, e ele é negro também, e que a gente tem que aceitar, que a gente é inferior mesmo. Aí eu tentei falar, cara, do ponto de vista biológico, não Ele é existe louco. negro, branco, raça, só se aplica a animal, né? Aliás, se você comparar o perfil genético de um branco e de um negro, é idêntico, né? É mais fácil, por exemplo, uma pessoa branca ser geneticamente parecida com um negro do que com outro branco. Entende isso? É como os nossos ossos, é como a caveira, né? Por dentro nós somos todos caveira. A diferenciação de cor da pele, ela não denota uma raça, né? Ela denota traços de metilação do DNA dos seus ancestrais recentes, né? Mas todos nós compartilhamos ancestrais comuns. Enfim, é que aqui no Brasil é muito difícil a gente não cair para essa do racismo, né? Nós começamos a falar do estigma de região geográfica, mas o nosso forte mesmo, ele acaba reincidindo em relação à raça e em relação também à economia. Aliás, talvez alguns até não entendam o que eu vou falar. Eu preferiria que o racismo brasileiro ele fosse parecido com o americano, sabe? Descarado, que você sabe que o cara está sendo racista, que você sabe que ele é um idiota, do que o nosso racismo aqui dentro, que ele é escondido, sabe? Que ele é velado. Você não chama de negro, você fala, é moreninho demais, né? Você não xinga ele, mas você não contrata, você não deixa ele namorar com a sua filha, você exclui ele da sua vida. Esse racismo estrutural brasileiro velado, né? Onde as pessoas querem pagar de bons cidadãos, ao meu ver, ele é tão agressivo ou ainda pior do que o racismo americano, onde o cara sai com uma suástica, né? Pedindo a volta do nazismo. Enfim, não sei se me excedi aqui um pouco, mas aqui, né? Basicamente, nós temos uma arma. E não é uma arma que você vê, ela é uma arma simbólica, uma arma invisível. Então, basicamente, em suma, aqui para a gente resumir, na cidade de Winston Parva, esse modelo, né, que se aferiu na cidade, ele é replicável em qualquer cidade do mundo. Quanto mais desigual for a cidade, mais você vai ver a categoria do estigma, né? Então, a Zona 1, basicamente, eram os antigos, né? Quem fundou a cidade. Aí você tem ali famílias que convivem há muito tempo, elas têm aqueles clubes, né? Aquelas associações, tipo Lions, maçonaria, eles controlam tudo, né? Controlam os serviços públicos, os comércios, têm as melhores casas, e eles criam um estilo de vida, hábitos que é invejado pelos demais, né? Na Zona 2, uma zona intermediária, seria a classe média, né? Aliás, eu acho que a classe média ela é a que mais sofre, né? Porque ela é influenciada tanto pela classe C quanto pela classe A. Ela está no dilema do louco, né? Por assim dizer. Enfim, lá é mais afastado do serviço, é mais afastado das coisas, etc, etc. E o objetivo é puxar o saco do pessoal da Zona 1 para um dia virar a Zona 1. E o pessoal da Zona 3 veio depois. A condição de moradia é precária, muito longe de tudo, e aqui o estigma ele vai cair muito forte, né? Puf, cai como uma bomba. O pessoal da Zona 2 começa com essas fofocas para não perder posto profissional. É até um negócio inconsciente, mas vai indo, vai se perpetuando e vai crescendo como uma bola de neve. E aqui, lá na Zona 3, o pessoal ele pode se sentir rechaçado, ou seja, eu não sou criminoso, mas também não vou buscar um emprego não sei aonde, porque eu não me sinto digno daquele espaço. Aliás, eu escuto isso de muitas pessoas, mesmo pessoas que têm dinheiro, por exemplo, enfim, que nasceram humildes e conseguiram dinheiro, elas dizem, por exemplo, que não se sentem bem, às vezes, de um restaurante, de um determinado local estabelecido, por conta de um estigma que ela mesma internalizou, né? E eu acho que esse é um ponto pesado do estigma, quando você acredita, né? Como foi o colega que eu descrevi aqui,
que era aqui porteiro no prédio. Enfim, depois eu fiquei pesando na cabeça dele, evidentemente, né, respeitando a religião dele, mas tentando ali com os argumentos mudar essa falsa crença que ele criou, que era deletéria para ele, né? Nós não temos que nos aceitar nenhum estigma que é colocado. Nós somos frutos da nossa própria vontade. Se a gente quiser ser astronauta, se a gente quiser ser presidente, se a gente quiser dominar o mundo, é só a gente agir de maneira próspera, né? Ou seja, na direção do nosso objetivo. E tem que passar por cima dos estigmas, porque os estigmas existem e se colocam como desafios para a gente, né? Então, aqui, 2 grupos. O estabelecido é a elite de toda a sociedade, né? E quando nós falamos de campo, lá em Pierre Bourdieu, apesar de serem teorias diferentes, eu acho que elas são totalmente interligadas, né? Você vai ter a elite daquele grupo, ou ainda o campo, que é considerado de elite. Ou seja, basicamente, é onde vai se aglutinar o máximo de capital de prestígio, né? Capital social. E os outsiders, eles são um lado negativo dessa sociedade, né? Aqueles que são os excluídos, literalmente. E que só por fazerem parte daquele grupo, só de ser o outsider, ele já vai ter menos prestígio e menos legitimidade na sociedade. Aliás, a colega que me disse de briga, de conflito, uma vez um aluno meu, que era angolano, ele disse que ele estava trabalhando em uma loja de roupa no centro da cidade, daqui em Curitiba, e que ele foi agredido verbalmente por 3 pessoas, que ele foi atender, que as pessoas falaram que ele estava ali para roubar um emprego, que ele devia voltar para o país dele, que ele isso, que ele aquilo. Gente, muito, muito pesado, né? Você ser um vendedor, por exemplo, você está se doando, né? Você está atendendo alguém, né? E você está atendendo alguém e alguém vira e fala que você é um lixo e que você tem que voltar para onde você nunca devia ter saído. Enfim, é isso, sabe? Um ponto, um exemplo que eu dou, um lugar um negócio que é fruto do estigma e só tem na nossa cultura. Elevador de serviço, sabe prédio top? Elevador de serviço. Então, o empregado, ele não pode ir no elevador social, ele tem que ir no elevador de serviço. Ou seja, a pessoa, ela é digna de trabalhar na sua casa, limpar a fralda do seu filho, que você não faz, fazer sua comida, sabe? Mas ela não é digna de pegar o elevador com você. Isso que me chateia. Aliás, eu tive uma aluna que ela falou que foi mandada embora ela era diarista num prédio top aqui em São Paulo, aqui em Curitiba, e foi mandada embora porque ela pegou o elevador social, né? E aí, gente, né? O cara não é digno de pegar o elevador, francamente. Essa é uma coisa que quando eu vou explicar para um estrangeiro, eles não entendem. Tá, mas para que tem 2 elevadores, né? Enfim, nos Estados Unidos, na década de 60, você tinha banheiro só para negro e só para branco. Você tinha, né, no ônibus lugar só para negro. Você tinha coisas que negro... É uma espécie de um resquício do passado, sabe? Um resquício do nosso passado escravista, só que mudou as direções, né? A Casa Grande, agora, ela é o centro da cidade, elas são esses bairros privilegiados, e a Senzala é a zona 3, né? Muito longe da cidade, né? E o trabalhador, ele tem que se deslocar todo dia da zona 3 para derramar o seu suor lá na zona 1, enfim, e recebe em troca um estigma, né? Enfim, é para a gente repensar a sociedade. Bom, ô professor, pois não. Se eu te falar que no meu condomínio existe muito estigma dos mais ricos e mais pobres, Eu imagino que sim. Aqui no meu tem também. quando você vai conversar com alguém na piscina, eles não perguntam qual é o teu nome, eles perguntam qual é a tua torre. Que torre você mora. Porque dependendo da torre que você mora, você já é classificado, se você é top ou não. Então o seu condomínio é tipo uma Winston Parva. Se você mora na torre 1, beleza. Na tô torre lascada. 3, Tô no lado dos pobres. ferrou.
Ferrou. Então, e eles não se misturam, sabe? Não se Uhum. misturam. Então, por segurança aqui, por exemplo, o meu tag abre só para minha torre. Eu não posso entrar em outra torre, né? Tá. Um bloqueio de segurança. E um dia eu precisei ir numa outra torre, o segurança abriu para mim e eu tava descendo e uma senhora ficava me encarando dos pés à cabeça porque elas. Eu sou simples, sabe, professor? Se a Uhum. roupa é confortável para mim, dane-se os outros se gostaram ou não. E elas andam no salto, porque tem bastante, tem um desembargador ali, tem médico, tem enfermeiro, sim, tem gente assim que realmente tem posses. E aqui tem os trabalhadores, a classe dos trabalhadores Uhum. ferrada. E eles moram em volta da piscina, eles moram realmente do lado melhor mesmo, assim, sabe? E o nosso síndico agora, ele faz bastante evento porque ele quer fazer uma comunidade dentro do condomínio, mas não consegue. Mesmo nas festinhas, quando não tinha o Covid ainda, ficava totalmente separado. A Zona ala um de dos um lado, Zona nobres, 2 e o 3 do outro. exatamente. E na piscina também. A ala tem uma parte lá que eles tomavam conta, os pobres, coitados, não chegavam lá, porque eles tomavam conta. É muito engraçado de ver. E teve um dia que eu estava entrando no condomínio, eu fui caminhar na rua, a senhora me barrou, falou assim: O que que você quer aqui, mocinha? Eu falei assim: Eu não quero, eu moro aqui. Daí ela não. E eu falei assim: Ó, eu tenho a chave, só que eu tava sem a chave e queria entrar pela portaria de visitante, né? Porque eu já tinha perdido 3 chaves. E daí eu falei: Não, eu não quero, eu moro aqui. Ela falou assim: Você paga aluguel? Eu falei: Não, minha senhora, meu apartamento é quitado, viu? Daí eu fiquei olhando e falei: Que raiva, me deu uma raiva nesse dia. Daí o porteiro falou assim: Ah, essa madame mora de aluguel e tá se achando. Mas ela mora lá do lado um. E se achando melhor do que eu. Ai, que ódio que me dá. Deve você ver que até dentro de um condomínio existe esse preconceito. Eu tenho As muito. garagens também. E É, a garagem deles é coberta, a minha é descoberta. Que raiva, né, professor? mas são fatores aí distintivos. E perceba, né? Tudo que você me descreve, tudo que você me descreveu é exatamente o que aconteceu lá na cidade. É um estigma. Ninguém quer saber quem é a Andressa. O pessoal quer saber se a Andressa faz parte do grupo um ou do grupo 2. Se faz parte do grupo 2, não presta. Não é isso. É isso. Né? Você já é taxada só por fazer parte de um e não do outro lado. Né? É um negócio muito forte. Né? Nós, né, seres humanos, até biologicamente, nós somos inclinados a estabelecer um nós contra eles, né? Sei lá, o meu time de futebol contra o outro é uma rivalidade, né? É uma espécie de um territorialismo, né? Que nós temos. Só que nós vivemos no século XXI, né, gente? A gente tem que começar a pensar e a edificar uma sociedade melhor, né? Ninguém vai construir nada numa sociedade feita em cima de soberba, de divisão, etc, etc. É o que a gente está vendo nos Estados Unidos. Lá, as discrepâncias e os conflitos deixaram de ser o bate-boca de condomínio e se tornaram luta armada na rua. Você tem grupos de negros marchando de um lado, grupos de branco marchando do outro lado, quando são, na verdade, irmãos, né? São pessoas que derivam do mesmo ancestral biológico que nasceu há 6 milhões de anos na África, né, e que iniciou uma peregrinação pelo planeta, etc, etc. Nós somos genes, água e motivação, nada mais do que isso, né? Esse que é um ponto, né? Aliás, eu sempre gosto de parafrasear enfim, o Ferris, o malandro bom nunca dá as costas para a humildade. Esse é um ponto que a gente tem que ter. Isso que a colega aqui me disse, eu já vi em muitos lugares. Eu só vou contar um exemplo bobo,
mas que eu acho que diz tanto. Uma vez eu acompanhei eu não vou falar, já é falecido já, mas um senhor, um amigo da minha família, que era cliente, né, nosso, eu fui acompanhar ele ao fórum, né, que ele ia ter uma audiência, enfim, eu ia fazer, tipo, o papel lá de representar ele, né, ele fala mal, tal, só que esse cara é um cara muito rico, gente, muito rico mesmo, muito rico, eu tô falando, é de milhões mesmo, muito. Só ônibus, por exemplo, ele tem mais de 500. Tinha, né? Você imaginar. Só que era um cara muito simples, né? Muito simples. E no dia de a gente ir no fórum, o cara me aparece de bermuda e com uma regata do Corinthians. Eu falei, não, cara, não dá pra gente ir lá no fórum assim. Você tem que pôr uma calça e uma camisa. Vamos lá na loja lá comprar. Aí entramos numa loja lá no centro de São Paulo. Enfim, e veio todo mundo em mim. Veio 3 vendedores em mim e no cara não foi ninguém, né? Enfim, no meu colega. Aí eles, você quer isso, você quer aquilo, quer aquilo? Eu falei, ali, ó. O homem do dinheiro tá ali, é pra gente vestir ele. Mas o cara olhou com desdém, assim, olhou de cima a baixo, falou, nossa, será que tem dinheiro? E ele ouviu, né? Enfim, e o meu colega em questão tirou um bolo assim de dinheiro na mão e falou: eu tenho dinheiro para comprar essa loja inteira, para comprar esse bairro inteiro aqui, se eu quiser. Enfim, e no final ele ficou ofendido, foi embora e a gente acabou comprando uma roupa na C&A mesmo. Mas olha que posição, né? Você estar vendendo, né, onde você tem que atender o melhor possível, você está lutando por comissão e ter alguém com dinheiro ali e você desacredita que esse alguém tem dinheiro só para a roupa que ele está vestindo, né? Eu sei lá que mundo é esse. Enfim, não, eu entendo bem, né? Quanto é minha área, né? Psicologia social, eu entendo bem o que está acontecendo aqui, mas eu não concordo, sabe? Não é de forma alguma a sociedade que eu gostaria de viver, não é os valores que eu gostaria que os meus alunos passassem para frente, e muito menos aqui meus familiares. Não é assim que eu vou educar a minha filha. Bom, então aqui, só resumindo, no final das contas, nós temos o estigma. O estigma, ele é negativo, né? Se o capital social, ele agrega, é um capital social negativo, que subtrai oportunidades, subtrai relações, e basicamente 5 pontos. É uma arma contra os diferentes, contra todos os diferentes da sociedade, sejam eles judeus, pobres, negros, mulheres, pontos diferentes, né? Vai afetar a percepção coletiva em relação ao indivíduo e também o acesso às posições lá sociais, como no caso, por exemplo, que eu relatei aqui, meu colega professor, que foi parado 7 vezes pela polícia no mesmo período que eu trafeguei pela via e eu não fui parado nenhuma, né? Afetou a percepção, indubitavelmente, dos policiais, determina a perpetuação geracional da pobreza e da riqueza. Se você já é estabelecido e nasceu em berço de ouro, fica mais fácil de você perpetuar do que um outsider que, enfim, já vai começar a briga 300 metros antes, né? Ela é uma forma de validar a supremacia do normal em relação aos outsiders, como a Andressa falou aqui, né? Aonde você pensa que vai, mocinha, né? Aqui é uma forma de falar, eu sou estabelecido e você tá aqui, por favor, né? Algo desse tipo, né? Algo deletério, né? E principalmente ele pode, aí eu acho que aqui que a gente tem que ter muita atenção para não cair nessa armadilha também. Ele pode afetar a percepção do estigmatizado em relação a si mesmo. E aqui você aceitar aquele papel social. Não, eu sou mesmo marginalizado, então eu vou para a cena do louco, vou enfim. Esse é o ponto. Enfim, chegamos aí ao final. Eu pergunto, gente, alguma dúvida, alguma questão, algum comentário? Gostaram dessa reflexão? O que vocês me dizem? É uma aula bem reflexiva, né, professor? E eu até tinha uma história de uma menina que morava em Curitiba, no SIC,
E ela hoje mora aqui em Paranaguá. Ela é fisioterapeuta e tem uma clínica aqui. E ela estudava no Bom Jesus, aí em Curitiba, num período da Sim. vida dela. E ela teve uma festa de adolescentes no Batel, no apartamento de uma amiga, e tinha lá o seu grupinho, que ela vivia com esse pessoal, e um menino perguntou para ela assim, você mora onde? Ela falou assim, eu moro no SIC. Dela, você nunca vai sair, quem é do SIC nunca sai do SIC. Você vai ser sempre dona de uma lojinha no SIC. Daí ela falou, não, eu vou fazer fisioterapia, minha meta é essa. Não, quem é do SIC sempre vai viver no SIC, você nunca vai sair de lá. Eu sim, eu sou do Batel e eu vou fazer medicina e eu vou me tornar um médico. Então, assim, você viu, isso numa conversa na época de adolescente. E Uhum. isso existe até agora. Não é de Curitiba, não é de Paranaguá, é geral. Isso é o ser humano. O ser humano é esse lixo, entendeu? Então, assim, essas histórias que você trouxe hoje, que a Andressa trouxe hoje, isso para mim é o ser humano. E tá dentro de todos nós somos esses diabo aí. Então a gente tem que se Fomos. policiar, a gente tem que se policiar, se vigiar 24 horas por dia para não cometer esse tipo de nojeira, entende? Eu também acho, eu também acho. Ele é um ponto muito forte, né? Principalmente quando você aceita. Que tem outro lado, tem quem fala, né? Você não vai sair lá do bairro, e tem quem aceita, fala, não, eu não sou digno disso. E, gente, digo para vocês, a gente pode sair do lixo como uma Lotus e ganhar o mundo. Não existe, claro que os desafios eles são muito grandes, né? O colega, inclusive, que eu falei da senhorinha, que é médico, ele foi fazer o pós-doutorado dele em São Petersburgo. E lá eles são muito racistas, né? No primeiro dia que o orientador conheceu ele abriu o olho e falou: você não sai de casa, você fique aí, tá? Senão você pode ser agredido, etc, etc. Enfim, quando você está do lado outsider, os desafios eles não são impossíveis, mas eles são mais difíceis do que quem já está no lado estabelecido. Eu quero viver em um mundo, gente, eu não sei vocês, aonde não existe, não precisa haver lado, não precisa ver o lado estabelecido, não precisa ver o lado outsider. Eu gostaria de estar do lado humano da relação, mas de um humano um pouco menos lixo, né? Um pouco menos soberbo. Porque uma coisa é a gente discutir lá, o Winston Parva, década de 50, nós estamos no Brasil no século XXI e plasmamos a mesma realidade, né? Uma busca por capital, uma disputa, e que nós acabamos muitas vezes usando armas sujas, né? Em relação, enfim, aos conflitos. Então aqui, mais do que uma aula, eu gostaria de deixar uma reflexão. Até que ponto cada um de nós não pode estar atuando de alguma forma a estar fazendo perpetuar um estigma negativo na sociedade, ou ainda até que ponto nós não acabamos acreditando no estigma que outras pessoas colocaram em relação a nós, em relação ao grupo que nós fazemos parte. Enfim, é sempre o pensar, gente. Pensar, como eu sempre gosto de dizer, ele é uma arma, né, contra qualquer tipo de opressão. Não há como se instaurar uma revolução ou ainda se edificar uma sociedade melhor sem exercer o livre pensamento. Sempre pensem e questionem. Pensem e questionem tudo. Inclusive os seus professores, inclusive o professor que vos fala, porque o questionamento, ele é o caminho para a luz, né? Ele é o caminho, e a luz é a nossa arma contra as trevas e o preconceito, contra tudo que nos aflige. Gente, eu agradeço a atenção de vocês até então, e eu vou ler com vocês a atividade de presença. E lembrando que na próxima aula, aí vai ser uma aula de revisão, para preparar os senhores para a prova. Vamos lá? Mas eu acho que vocês vão sair super bem, pelo caminhar da carruagem. Enfim, lembrando, gente, de novo, essa foto aqui, ela não é da década de 60, ela não é dos anos 50, ela é da semana passada, né? Nazistas e negros se degladiando no meio da maior democracia, da maior economia do planeta, né?
Isso é um sinal muito ruim dos tempos, né, ao qual nós estamos nos aproximando. O mundo ele está se tornando mais conservador, mais fechado, mais polarizado. Isso aqui é um epifenômeno disso. Aqui, ó, atividade de frequência. E que frio é esse, hein, gente? Eu tô dando aula aqui tremendo. Deveria ter dado aula de cobertor. Vamos lá? Bom, como vimos ao longo desta aula, as disputas subjetivas e as lutas de poder guardam uma relação intrínseca dentro da cidade com a localização geográfica, mais especificamente aquilo que se entende como bairro. Como esse exemplo aqui, né, gente? Olha essas torres e a favela logo em frente. Nesse sentido, chegamos ao conceito de estigma. Quanto a isso, assinale a alternativa que vai mais em favor da sua opinião. Lembrando que não existe certo ou errado para essa alternativa, o que existe é apenas a sua opinião, ok? A. Os estigmas se relacionam não exatamente com a pobreza, mas antes disso com a desigualdade. Ou seja, o pior não é todos serem pobres, mas você ter essas assimetrias, bilionários com miseráveis, né? B. O estilo de vida dos estabelecidos, em larga medida, torna-se um hábito dominante, invejável. Ou seja, aqui aqueles que vão ocupar o papel da Zona 1, eles são invejados pelos demais que querem aquela posição. C. Os estigmas não apenas esvaziam o capital social, mas também privam o sujeito de muitas oportunidades para aquisição de outros capitais. Como no caso da entrevista de emprego. Você tem um branco e um negro, ambos com o mesmo currículo, ambos com a mesma formação. Ainda assim, no caso brasileiro, o branco vai ter mais chance. E o divisor de águas é o estigma. D. O estigma não só garante de alguma forma a perpetuação material e social do grupo favorecido, mas também afeta a percepção que os estigmatizados têm em relação a si mesmo. Ou seja, aqui é um meio sabe o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre? É um meio de garantir essa lógica e vai afetar, sobretudo, a visão que o cara vai ter em relação a si mesmo, né? O estigmatizado, né? E C. As favelas brasileiras, elas podem ser comparadas à Zona 3 de Winston Parva, né? Não exatamente pela semelhança geográfica, né? Mas pela semelhança social, né? São cenários onde as pessoas são estigmatizadas de maneira generalizada, né? Como eu falar, na favela só tem vagabundo. Na boa, um Capão Redondo com 1 milhão de pessoas, é tudo vagabundo? É lógico que não, gente. Como eu disse no começo, 5 horas da manhã é busão lotado. Você tem que ser muito trabalhador para estar 5 horas da manhã nesse ônibus. Bandido não tá nesse ônibus 5 da manhã, gente. Na boa, bandido acorda meio-dia, é outra coisa. E, aliás, a gente tem que se focar um pouco no bandido do atacado, né? A gente fica muito nesse bandido do varejo. Mas o bandido do atacado, ele mora em Miami, né? Ele mora na Suíça, ele está gastando nosso dinheiro na Europa. Às vezes ele está em um cargo eletivo, ele é um político eleito, ele é um banqueiro. Enfim, às vezes nós olhamos apenas para a criminalidade no varejo e esquecemos que existe a criminalidade do atacado, que causa consequências muito mais deletérias para a nossa sociedade. Deixa eu cortar aqui. Difícil para entender qual a razão do ser humano não aprender com um sentimento tão assolador que é o preconceito e que leva ao ódio. Márcia, pois é a posição que cada um tem uma história de vida, tem uma vivência, e isso, de alguma forma, vai ser um divisor de águas, né, na nossa vida, né? Inclusive, enquanto psicólogos, vocês vão lidar, ao meu ver, com as duas pontas, tanto com os estigmatizadores quanto os estigmatizados. E ambos precisam ter ali um reexame de consequência para tanto ter uma qualidade de vida melhor, como também para nós termos uma sociedade melhor. Gente, eu agradeço a atenção de vocês, foi um prazer
estar aqui nessa manhã fria. Desejo um resto de semana muito bom, muito maravilhoso para vocês, com muito estudo, com muito conhecimento, com muitas conquistas, e nos vemos semana que vem na revisão. E eu deixo meu alerta, gente, continuem cuidando da saúde, né? Tem uma doença terrível por aí e que acaba acometendo a todos, independente do estigma. Gente, brigadão, bom dia, até mais. Tamo junto. Tchau, Bom professor. dia, obrigada, professor.